Bem, estamos começando hoje uma entrevista com um grande personagem da política paulista e da política brasileira. Foi vereador, foi prefeito da sua cidade, depois chegou a ser secretário estadual, deputado federal, vice-governador, governador. Na última eleição, em 2018, na maior cidade da América do Sul, foi o candidato mais votado. Bem, vocês já descobriram, né? Estamos falando com o Márcio França. Agradeço muito você ter vindo, Márcio, para a gente poder bater esse papo, trocar umas ideias um pouco sobre o Brasil. Tá bem, um prazer falar com você, prazer voltar a falar com as pessoas por seu intermédio. É bom lembrar, e isso é um privilégio nosso e de vocês, né? Primeira entrevista de Márcio França, e eu agradeço muito a sua gentileza de nos atender. E vamos começar algumas coisas do plano federal. Sim. Como é que a avaliação o governador Márcio França faz da gestão Jair Bolsonaro? Bem, como tudo na vida, tem diversos ângulos para você enxergar, né? No meu caso, eu convivi com o Jair Bolsonaro porque eu fui deputado federal com ele alguns períodos, né? Inclusive a esposa dele, a atual esposa, trabalhou no gabinete que eu deixei em Brasília com um suplente, com o Dr. Bialy, que é meu amigo lá de Franca. Ela foi funcionária do nosso gabinete e ele era vizinho de porta. Então ele a conheceu ali, enfim, criou uma relação. Anos de convivência ali, ele nunca foi muito de conversar. Ele sempre foi muito fechado, um sujeito meio, diria que isolado, assim, né? Tanto que muitas vezes ele disputou a eleição lá para presidente da Câmara e teve sempre um voto, dois, ele era meio isolado, né? Então eu tinha uma expectativa muito ruim. Achava que ele podia criar um caos muito rapidamente, porque ele não tem muito jogo de cintura para essa convivência da convivência política, partidária, enfim. Então, de alguma forma, a convivência desses 11 meses, 12, como ele chegou até aqui, sobreviveu, enfim, nós estamos tocando o país, acabou sendo, no meu caso, melhor do que a minha expectativa, porque bem ou mal ele conseguiu chegar, enfim, montou um governo e, enfim, tocou a vida dele lá. Agora, é claro que, como eu imaginava antes, ele tinha, porque eu penso assim, se eu passar para você, Vila, eu queria chegar daqui até, sei lá, a Venezuela, ou então até a Argentina, e eu vou te dar um avião. Eu suponho que você vai ter algum preparo para pilotar um avião. E na minha perspectiva, como ele não tinha muito preparo para poder gerenciar um Brasil inteiro, porque ele não dirigiu uma cidade, não conseguiu gerenciar um estado, enfim, eu tinha a sensação que podia criar um problema grave. E aí a minha sensação continua de pé, ou seja, ele tem gente em volta dele que não tem nenhuma experiência na convivência das coisas públicas, né? Então ele fica quase que assim, as pessoas em volta arrumando uma confusão por dia desnecessária. Porque do ponto de vista do Brasil, quando você vai ser presidente da República, ou prefeito, ou governador, enfim, quando você se elege, a tarefa número 1 é você unificar as pessoas, unir as pessoas, aqueles que votaram em você e aqueles que não votaram. Durante muito tempo as pessoas me perguntavam na campanha, você se lembra, você é Bolsonaro ou não é Bolsonaro? E eu dizia, olha, eu não vou falar que sou Bolsonaro porque eu não sou, então não posso falar que sou Bolsonaro, né? Então eu tenho, digamos assim, alguma, entre aspas, assim, uma autoridade de falar, olha, eu sabia que não ia votar nele porque não tinha essa confiança e, portanto, não tinha expectativa. Então, de alguma forma, o fato de chegarmos até aqui no primeiro ano, tem ações que eu vejo no caso do Bolsonaro, que ele tem uma sinceridade, e aí é um mérito dele, né, que eu percebo numa pessoa que ele é autêntico, naquela inocência de achar que vai resolver, ele fala umas coisas que tem um fundo que pode ter verdade e que a gente então às vezes pode imaginar que a pessoa não é preparada para exercer aquela função. Para isso ele deveria ter pessoas em volta. Ele mesmo falava, né? Eu não entendo nada de economia, não entendo de cultura, não entendo de saúde, não entendo de nada e tal, mas ele deveria ter se cercado dessas pessoas. O ministério é bom? Tem gente muito, por coincidência, né? Porque é isso que eu estava tentando te falar. Por uma coincidência, eu tenho mais amigos agora do que tinha nos governos lá
anteriores. Por exemplo, né, a ministra da Agricultura, ela foi líder do meu partido e eu a deixei como líder quando eu era deputado. Então é uma pessoa que eu gosto muito, enfim. O ministro da Infraestrutura, alguns ministérios, o ministro da Defesa foi general lá na minha cidade, meu amigo. Enfim, tem vários ministérios, tem excelentes relações comigo. O ministro chefe da AGU é uma pessoa extremamente competente, um jovem, brilhante, enfim, misturado com pessoas que não tem, na minha visão, não tem nada a ver assim com a experiência de quem vai governar. Então, é um pouco assim, é quase uma intuição. Ele está governando pela intuição. E algumas coisas acerta, outras erra completamente. Eu diria assim que nós podíamos ter avançado mais, porque quando ele ganhou de uma maneira, não foi surpreendente, para quem estava no processo eleitoral não foi surpreendente, né? Porque era meio esperada a eleição dele em função daquele episódio. Era praticamente ele, o PT, havia um antipetismo muito forte, que ainda há, e aí a pessoa, para não votar no PT, escolheu o que tinha ali, né? Eu acho que ele perdeu uma oportunidade de juntar as pessoas, de unir as pessoas, de diminuir as tensões, de evitar a polêmica desnecessária. E tem acertos importantes, como algumas coisas ligadas assim, a um certo extremismo que a gente criou antes e que, no fundo, era, na minha visão, meio desnecessária. Eu vi recentemente uma que é comum, que você deve ter visto também, a respeito das obrigatoriedades, por exemplo, sobre publicações de balancetes de empresas. Tal. É um negócio que antigamente tinha muito sentido, hoje já não tem mais sentido. E diversas ações que ele fez para tentar desburocratizar, que são boas orientações que ele recebeu, e ele tem alguma autonomia para decidir. Mas, claro, nós pensamos muito diferente. Eu só acho que ele não sabe exatamente a posição que ele próprio se define, né? Todo militar, normalmente, por vocação, é nacionalista. Ele é nacionalista? Eu acho que ele é. Ele é nacionalista. Ele acha que é nacionalista, a Amazônia, a defesa do nosso, contra a França, aquela coisa dos franceses e tal. Sim. Agora, o mundo moderno, o mundo liberal, eu diria assim, não é nem moderno, mas o mundo liberal, ele é um mundo menos nacionalista. Porque o mercado, ele não tem bandeiras de uma pátria. O mercado é o mercado, venda onde vender. Se você perguntar para uma pessoa do sistema financeiro, ele fala para você, eu não tenho uma nação. A minha nação é o sistema financeiro. Quer dizer, onde comprar mais barato e vender mais barato, eu vendo e compro. No caso do presidente Bolsonaro, eu acho que ele faz essa defesa mais nacionalista que, não sei se você reparou recentemente uma entrevista bonita daquele rapaz que é escritor, do Homo Deus, do Harari, né? Sim. Ele falou uma frase que eu achei interessante. Nós estamos regredindo, criando instrumentos mais nacionalistas, anti-mundiais. Por exemplo, o mundo descobriu a bomba atômica décadas atrás. O mundo não usou a bomba atômica. Sim. E por que será que ela não usou? Não usou porque todos os países juntos, acho, né, constrangeram quem queria usar. Como se fosse esses conceitos ambientais. Os grandes conceitos da humanidade são conceitos mundiais. Sim. Quando você faz coisas mais individuais, você tenta evitar os estrangeiros. O que, no fundo, é uma espécie de retrocesso. Porque, a rigor, assim, se as pessoas sírias estão vindo para cá, ou para outro lugar, é porque elas estão desesperadas nos seus países. E todos nós deveríamos ter uma certa condescendência com relação a isso, né? E quanto mais você ficar com conceitos extremamente nacionais, você vai ficando, na minha visão, menos mundial, menos assim, globalizado. E aí ele pensa, eu acho que o Bolsonaro que ele é mais à direita, mas é um conceito teoricamente mais à esquerda, quer dizer, menos globalizado, menos liberal, né? Ele coloca em risco a democracia? Mais uma questão. Eu já achei muito grave, porque no começo eu fiquei com muito receio que ele alterasse a composição do Supremo. Eu sou um extremo defensor das regras do jogo. As regras do jogo são assim, o Supremo está lá estabelecido, tem o formato que foi escolhido, erros ou acertos, foi esse o formato que foi escolhido. Quer mudar o Supremo, enfim, só com novos membros do Supremo.
E você se lembra que ele fez uma alteração, ele propôs uma alteração para mudar as regras da composição do Supremo através da mudança de idade, né? Aquela famosa PEC da Bengala, enfim, a redução, o que daria para ele o controle de mais gente no Supremo. Mas, de algum jeito, ele recuou e o Supremo, então, vai se manter desse jeito. E o AI-5, ele ter, através do filho, porque o filho é porta-voz do pai, né? O filho não tem vida, nenhum dos 3 filhos tem vida própria, né? A fala do AI-5, a defesa de torturadores, de tortura, não, tudo isso já, na minha visão, né? Já é um pouco uma espécie de um personagem que ele criou para ele mesmo e que ele também é um pouco refém desse personagem. Quer dizer, ele criou esse personagem, bota na parede, atira e tal, o outro fala, dá um tiro na cabecinha, não sei o que lá. E, assim, as pessoas viram reféns dos seus personagens. Eu não posso acreditar, sinceramente, que ele ache que tem que pegar as pessoas gays e matar. Eu não acho que ele ache isso. Mas ele falou a uma época qualquer e aí ele fica meio refém, porque parte dos eleitores dele exige dele esse comportamento, né? E acho que ele nem pensa isso, enfim. Por exemplo, essa história toda dele com relação à questão religiosa, né? Eu acompanhei um pouco desse processo do início, porque ele foi de vários partidos e lá pelas tantas ele passou por um partido, até de uma pessoa da minha relação, enfim, que levou ele para Israel para fazer o batizado lá. Partido Social Cristão. Exatamente. E aí ensinou para ele alguns detalhes da história da convivência protestante e tal. Ele não era protestante, ele nem é evangélico. Então ele incorporou um pouco, porque de certo, em determinado momento alguém falou, Jair, esse público está meio órfão. Se você fizer um discurso um pouquinho mais para cá, você também puxa um pouco dessas pessoas do lado mais conservador, enfim, sobre a família, enfim. E ele então incorporou esse discurso, porque, tudo bem, se você é bem conservador, você não basta falar que você é. O certo é você agir como se fosse. Né? Então, por exemplo, o conceito casamento, regra geral, né? Olha, o casamento é um casamento para você, para a sua vida, você se separa quando você morrer, enfim. Não foi um conceito que ele usou para a vida dele pessoal. Sim. Mas ele fala sobre isso porque, claro, ele incorporou aquilo percebendo que isso seria um mote importante para a carreira dele, enfim. E, de alguma forma, do ponto de vista da política, ao contrário do que falam, ele é uma pessoa bem-sucedida, que ele saiu de vários momentos de deputado, virou presidente da República. Tudo bem, houve um fator inusitado, que é uma facada, que não é um caso comum, mas ele foi uma pessoa... Quer dizer, é difícil você convencer uma pessoa que está na posição dele que ele está errado, né? Sim, ele vai dizer, não, eu estou certo, eu cheguei até aqui, né? Então, já que estamos falando de 2018... Eu, por exemplo, errei. Eu achei que a sua candidatura não chegaria ao segundo turno. Me lembro. Você o Vila falou, olha, se ele andar aqui na Paulista, as pessoas não vão saber quem ele é. E, sinceramente, ele vai trocar esse negócio aí por um lugar qualquer. Aí, faz parte, claro. Não, eu errei. Eu analisei porque eu achei... E lembro da sua leitura daquele momento eleitoral, pré-eleitoral, ainda em abril, maio. Foi, de que, não, olha, eu vou assumir, vou ficar conhecido. Você batia muito nessa tecla de que, olha, eu sou desconhecido, as pessoas vão me conhecer quando eu assumi o governo do Estado, né? Claro. E a partir dali realmente teve uma progressão muito grande e chegou ao segundo turno. Foi. E venceu aqui, inclusive, no principal colégio da América do Sul, na cidade de São Paulo, por uma larga margem e tal. Sim. Teve uma votação, acho que em torno de 58% dos votos quase válidos. 1 milhão a mais, né? Então foi uma grande votação. A questão que se coloca, o que aconteceu em 2018? Quer dizer, a sua candidatura foi considerada uma candidatura de alguém, aí eu vou entrar num terreno complicado, mas havia uma relação de fidelidade entre a sua candidatura e de Geraldo Alckmin, né? Sim. E vice-versa. Apareceu a candidatura João Dória, que se construiu como candidatura dentro do PSDB, quando havia um pré-acordo seu com Geraldo Alckmin, 4 anos antes, em 2014, quando o senhor fez parte da chapa dele para o governo do Estado, de o senhor sucedê-lo em 2018, já que ele pensaria e tinha todas as condições para tal, para ser candidato a presidente em 2018? Não havia. Portanto,
Nem em relação ao Geraldo Alckmin, no meu caso, né? Em relação ao Geraldo Alckmin, não tem zero de qualquer tipo de combinado que não foi cumprido, porque Sim. eu não combinei isso com ele, Sim. e muito menos com o próprio Dória, porque também não combinei com o Dória que eu o apoiaria para a prefeitura. Mas apoiou para o prefeito, né? Em Apoiei, 2016. apoiei, convicto de que naquele instante era, na minha intenção, né, a vitória do Dória representaria um salto político para o Alckmin, porque a vitória na capital projetaria o Alckmin, como agora, por exemplo. Vamos supor, se você tiver uma eleição agora na capital, suponha que ganhasse o PT, a prefeitura. A sensação que passa para o Brasil, como São Paulo é muito grande, a expectativa para o Brasil é, se o PT ganhou em São Paulo, está quase ganhando já de novo no Brasil. Digamos que o Bolsonaro ganhasse em São Paulo. A pessoa, o Bolsonaro está muito consolidado, enfim. Quer dizer, então, São Paulo funciona como se fosse um preâmbulo, né, do futuro. Naquele instante, a gente imaginou isso e o Dória acabou sendo candidato. Mas nenhum, nem outro havia combinado comigo sobre sucessão. Sim, até porque são de outros partidos, enfim, Sim, né? claro. O que havia, é claro, é que não se imaginava que o Dória, em sendo eleito prefeito, como era um mandato de 4 anos, que pudesse passar pela cabeça dele não cumprir o mandato e sair tão rápido. Então criou para todo mundo uma certa frustração. Fala, poxa, mas... porque você se recorda, ele começou muito forte, assim, com muito impacto nacional. Ele era uma espécie de antagônico à política, à novidade, enfim. E ele é muito bom nisso, fez o jeito dele, enfim. Então, todo mundo falou, puxa, agora vai, né? Daqui uma pessoa nova, enfim. E aí, ele, insuflado por essa onda, que é muito comum, porque o poder é meio inebriante, né? Ele pensou, não, então agora eu acho que eu posso ser candidato. E aí... Surpreendeu ele sair como candidato em 18? Porque, evidentemente, Geraldo Alckmin foi construindo, durante o governo, algumas alianças, até com o PSB nacional, vamos só retroagir um pouco, jogando com a possibilidade do PSB nacional apoiá-lo a presidente em 18 e tendo algumas contrapartidas que não é no sentido da negociação antirrepublicana, não. Sim. No sentido da negociação política, Claro, como ocorre claro. em qualquer país, em qualquer democracia consolidada, que era a sua candidatura para o governo do Estado. Então, e nacionalmente o PSB apoiaria o Alckmin. Então, Exatamente. havia essa construção, Acho esse que movimento. Ele né? subentendia, e eu Sim. também, que podia acontecer esse fato. Sim, né? sim, O sim. Eduardo Campos, como você se lembra, que era Sim. meu grande amigo, faleceu, Sim. um acidente trágico, enfim. Sim. Nós perdemos o nosso grande líder. Em 2014, ali em Santos, né? Isso, Inclusive. em Santos. Comigo lá, estava esperando ele lá. Enfim, aí nós não temos nome, e de repente o Alckmin podia ser uma alternativa. E na minha visão, era uma alternativa mais serena. Aquele que você sabe que hoje é terça, amanhã é quarta, depois da manhã é quinta. Mas não vai dar um salto? Não, não vai, porque ele é previsível. Mas é uma previsibilidade, às vezes, importante, né? Mas aconteceu que os fatos mudaram. O Dória se animou com a história do fato de ser um sucesso na prefeitura inicial, enfim. E começou a especular a história de ser candidato a presidente da República. Ele começou a especular. Ele não falava isso publicamente, mas ele gostava da ideia. Isso em 2017. Gostava da no ideia. primeiro ano. E eu cheguei a falar com ele algumas vezes, com o próprio Dória. João, não faça isso, né? Há uma fila. Na fila tem uma expectativa. O Alckmin é uma pessoa mais velha, esperou para isso, se preparou para isso. Você vai ser prefeito. Depois, quem sabe, se você for um grande prefeito, você vira candidato a presidente ou, enfim, outra coisa. Mas ele tem uma característica, no caso do Dória. Não é nem defeito, nem qualidade. É uma característica. Ele tem uma pressa, né? Aquela história do acelera, tal. Ele tem uma pressa atávita, diria, né? Ele está sempre com uma certa ansiedade para fazer uma outra coisa, que não é aquela que ele está fazendo. Não sei se você tem crianças pequenas, mas é muito comum em criança pequena, que tem uma hiperatividade. Sim. Você leva ele num brinquedo de um parque de diversão, ele fala, e quando acabar esse, vamos pro outro? Não, mas brinca com esse, depois você brinca com o outro. Sim. Não, eu quero brincar com esse, eu quero brincar com o outro. Ele está sempre querendo brincar com o outro, né? Não espera acabar, né? E isso tem um pouco a ver com a alma das pessoas, na minha visão, porque como você, por exemplo, é um historiador, então eu não li os livros, mas eu certamente, muitos livros têm a ver com a história, é normal. Claro. Então, qual é a profissão do caso do João Dória? Ele é um grande produtor de eventos.
É o melhor que eu já conheci. Sim. Tudo dele é extremamente organizado. A política para ele é um evento, então? Eu não diria que é a política, mas o episódio A gestão. eleitoral é. Ele tem pressa. Ele tem pressa com umas coisas assim, tipo, eu não quero acabar esse, quero ir pro outro. Eu não quero acabar esse, quero ir pro outro. Porque um evento, por exemplo, quando você faz um evento lá em Comandatuba, como ele organizava, o evento começa na sexta, acaba no domingo. Não existe um evento em Comandatuba de um ano, ninguém aguenta. Né? Quer dizer, os eventos, um seminário, eles são sempre curtos. Então, assim, a gestão é diferente, porque a gestão você faz uma coisa que às vezes demora. Por exemplo, você não vai dar uma solução sobre chuva em São Paulo, num dia que está chovendo, em 2 meses. Porque para mexer num córrego, para fazer uma estruturação, depende de uma obra. E as licitações demoram, a obra demora. Não tem nada que seja feito em 1 semana, 2. É muito difícil. Então ele tem essa ansiedade, e a ansiedade provocou a ideia de sair da prefeitura e ser candidato a outra coisa. Que na minha visão ele não queria ser candidato a governador, ele queria ser candidato a presidente. Isso é ansiedade ou queimar etapas ou seria uma palavra muito dura, traição ao projeto de Geraldo Alckmin, que estava se preparando, já tinha sido candidato em 2006, para ser candidato em 2018? Veja, a maneira de interpretar, né? Claro, na visão do Dória, o que ele deve imaginar é o seguinte, olha, eu não estou traindo, é porque estão me aclamando o candidato aqui. Então, se eu não for, o do Alckmin vai perder. E aí eu poderia ganhar. E era melhor eu do que, sei lá, o Bolsonaro, ou então o PT, enfim. Quer dizer, não é uma coisa assim tão matemática. O que eu sei é que, assim, as coisas públicas, elas têm uma maneira diferente de gerenciar, de administrar, do que as coisas privadas. Isso, goste ou não goste, as regras do jogo são assim. Por exemplo, eu viro presidente da República, eu me transformo em presidente da República. Eu posso até não concordar com os votos dos ministros do Supremo, mas a regra constitucional fala que tem um Supremo, que é eleito, que ele decide algumas coisas. Se eu ficar bravo, eu posso mudar os ministros ou aumentar o número, tirar de 11 e passar para 25? Eu não posso, porque aí eu vou mudar as regras do jogo, né? Então, na minha visão, se ele ganhou para cumprir os 4 anos, ele tinha que cumprir os 4 anos, que era o meio combinado com todo mundo, com quem votou nele, enfim. Mas a vontade de querer fazer outra coisa, enfim, ele queria ser candidato a presidente. Quando não deu a presidência, aí sobrou para disputar o governo de São Paulo e de qualquer maneira, também eu acho que não dá para ser assim superficial. Ele é um vitorioso, ele ganhou a prefeitura, saiu 1 ano e pouco depois, contrariando todas as lógicas, e disputou e ganhou o governo de São Paulo. O governo de São Paulo não é um governo qualquer, é um governo que anda um pouco meio sozinho, ele tem uma máquina pública decente, bons servidores, uma máquina da burocracia bem feita. Ele, na minha visão, é o principal concorrente do Bolsonaro. O Dória é o principal concorrente do Bolsonaro. Para 2022? Para 2022, e será um grande candidato, porque é um candidato que controla uma máquina importante do estado de São Paulo. Ele não é uma pessoa... Ele é esforçado, ele é determinado, ele tem muitos méritos. Agora, o campo que ele está brigando é um campo meio turvo de tanta gente, porque tem ele, aí tem o Witzel, que também é um governador que tem vontade de ser candidato a presidente. Me falou isso esses dias, inclusive no Rio, olha, eu sou candidato a presidente, você é candidato a presidente, enfim. E também, como ele, também se sente na condição, fala, olha, não era nada, virei governador, imagina agora como governador se eu não vou ser candidato a presidente, é claro que eu vou. E aí tem o próprio Bolsonaro, que disse que não queria ser candidato de novo, mas todo mundo se entusiasma, né? E ainda tem alguém que virá candidato do Novo, né? Seja o Amoedo ou o governador lá de Minas, enfim, alguém será. Então, no mínimo aqui você tem 4, 5 candidatos, né? No mesmo espaço, digamos. E você tem o outro lado. Basicamente é essa disputa, por enquanto, no Brasil, né? E se você olhar bem, é esse o quadro que se reproduz aqui para a campanha das cidades. Sim. Basicamente é isso. É como se São Paulo é tão interessante que São Paulo produz uma polêmica própria dentro da polêmica brasileira. Porque você tem no Brasil uma certa polarização Bolsonaro, PT, parece que ou você é PT ou você é Bolsonaro. Bom, e se eu não for nem Bolsonaro nem PT? Ah, então você não existe. Não, não é verdade. A maioria, e até testado por pesquisa,
A maioria nem é Bolsonaro e nem é PT. Mas há quase uma coisa assim que é até compreensível. Por exemplo, se tivermos aqui, nós dois fomos aqui tomar um refrigerante aí na esquina, e você olhar lá uma discussão entre um petista e um Bolsonaro, brigando, as pessoas que gostam de polêmica vão entrar na polêmica. Não. Mas, por exemplo, eu não vou entrar na polêmica, eu deixo os dois discutindo e vou tomar o chopp em outro lugar, sei lá. Quer dizer, não vou ficar brigando com eles, entendeu? Então, a internet, ela tem um componente. Quando você vê a polêmica de dois lados, as pessoas que são meio de mediação, elas evitam a polêmica e elas saem. E aí dá a sensação para quem está lendo que só tem os dois lados. Não é verdade. A maioria, ela não é nem de um lado e nem do outro, ou pelo menos ela consegue absorver um pouco de cada lado. E, na minha visão, esta eleição futura da prefeitura, das prefeituras, né, elas vão meio que dar o tom para 22. Justamente, curioso, eu estava pensando aqui, afinal, minha profissão é história. São Paulo, durante toda a chamada República Populista, o dilema era janismo e ademarismo. E no Brasil era varguismo e antivarguismo. São Paulo era um caso totalmente diferente, não tinha nada a ver com o Brasil. Aqui ou alguém era Jânio ou alguém era Ademar. E no resto do Brasil era PSD-PTB versus UDN, Vargas ou antivarguismo. Foi passando o tempo, hoje há uma igualdade. O que se reproduz no Brasil está aqui, mas de forma muito mais acentuada. E já que estamos falando da eleição municipal do ano que vem, o senhor é candidato? Pois é, você falou nesse assunto, agora me lembrei, né? Porque você vê como é que é bom conversar com o historiador, porque ele te remete a pensar o seguinte: nada você inventa, tudo já existiu, né? Quer dizer, o que eu ia dizer é o seguinte: nacionalmente existe PT e Bolsonaro. Mas parece que São Paulo inventou uma polêmica própria. No caso aqui de São Paulo, a pessoa fala Dória, anti-Dória. E, de certa forma, eu me tornei como se fosse o anti-Dória. Porque como o debate do segundo turno foi muito intensa, muito duro... Foi uma surpresa a vitória na capital, a sua vitória, que foi uma vitória... Não, eu imaginava ganhar aqui. Quer dizer, claro que não imaginava ganhar por tanta diferença, né? Mas eu imaginava ganhar aqui porque, como ele havia renunciado o mandato, eu sabia que existiria um anti-Dória. Quer dizer, uma parte dos eleitores que votaram em mim, uma parte que votou em mim, aliás, não votou por mim, votou para não votar nele, né? Mas no primeiro turno, eu já tinha tido 23 e alguma coisa por cento, quer dizer, eu ganhei do SCAF aqui, o que não era previsível, porque não tinha uma relação assim tão aproximada com a capital. Então, aqui em São Paulo é como se houvesse uma polêmica, como você usou essa expressão, do Ademar e Jânio, quer dizer, Dória anti-Dória. Você é Dória? Então tem um número, é 45. Você não é Dória, é 40. E foi isso que prevaleceu. Em todas as cidades do estado de São Paulo, eu ganhei... Se você pegasse o mapa de São Paulo, faz um traço assim no meio, que é o Rio Tietê, eu ganhei em quase tudo para baixo, e ele ganhou em quase tudo que é para cima, né? Para cima é sempre um pouco mais rico, para baixo é um pouco mais pobre. Sim. Né? E na capital, eu sobrepus os votos em todas as periferias. Então, Zona Leste, Zona Sul, Zona Norte, Zona Oeste, as bordas todas, eu ganhei muito grandemente, assim, com diferenças grandes. Chegou a ter 78 a 22, por exemplo, no extremo da Zona Sul. Da onde são esses eleitores? São eleitores que tradicionalmente votavam meio no PT. E aí é que vem o segundo problema, quer dizer, para o PT, eu acabo sendo um problema, porque quando eu me coloco como candidato, eu tenho a chance de tirar o PT do segundo turno. E para o PSDB, é evidente que eles preferem pegar o PT, porque aí eles fazem o discurso PT, anti-PT. E aí no segundo turno, então para o segundo turno, eu sou um problema. E aí você pergunta, você é candidato ou não é candidato? Tudo leva a crer que eu serei candidato, porque eu já fui prefeito de uma grande cidade, com muitos problemas, a cidade mais antiga do Brasil, né? 1532. 32, isso. São Vicente, Capitania, enfim, a cidade que produziu as primeiras eleições das Américas, né? Martim Afonso, enfim, uma cidade, mas com muitos problemas. O menor orçamento per capita do estado de São Paulo, a cidade mais violenta do estado de São Paulo, disputava com Francisco Morato, enfim, Carapicuíba, era sempre uma cidade muito violenta. E eu acho que consegui implementar políticas de sucesso, tanto que eu fui reeleito com 93% dos votos, né?
Quer dizer, nas grandes cidades do Brasil, com o segundo turno, nunca houve uma vitória desse tamanho. Então, eu me sinto seguro para ser prefeito de uma cidade como essa, que tem uma certa sensação, minha sensação quando eu ando na cidade, que as pessoas que se elegem prefeito, parece que elas não querem ser prefeito. Elas querem prefeito para sair alguma outra coisa. Então, há um certo sentimento de desapego, né? E aí tem a grande dúvida. Você ouviu durante a campanha a minha expressão várias vezes. Aqui tem palavra, aqui tem palavra, aqui tem palavra. Ou seja, se eu for candidato a prefeito e se porventura, né, as pessoas achassem que eu sou mais capacitado e me elegesse prefeito, eu cumpriria o meu mandato até o final. Isso significa, no meu caso, 4 anos. Então, ou seja, eu estaria fora da eleição de 22, que foi aquela para a qual eu me programei. Eu me programei para pensar em disputar 22. O governo do Estado? Não, porque eu não poderia mais, porque em 20, eu seria, em 18, eu teria sido reeleito. Sim. Então eu só poderia disputar uma eleição. Ah, sim, perfeito. Que claro. Eu ou seria candidato ao Senado, se eu renunciasse, ou a presidente da República, ou a vice. São os cargos que eu poderia. Perfeito. Porque eu já teria sido reeleito. Então foi para aquela que me programei. E, naturalmente, uma mudança é diferente. Eu já fui prefeito. É uma atuação muito mais incisiva, enfim. Mas o destino da vida da gente você não controla. Por exemplo, eu não imaginava que fosse ter uma diferença tão grande em São Paulo. E hoje, quando você faz pesquisa em qualquer lugar, é difícil ter uma pesquisa em São Paulo que não me coloque ou em primeiro ou em segundo, enfim. Às vezes alterna o primeiro colocado ao segundo, mas eu sempre estou bem colocado. E, naturalmente, para o meu partido, né, ele fala, olha, você não pode abrir mão disso, porque, além de tudo, você sabe, Vila, as eleições da capital de São Paulo, elas influenciam toda a borda de São Paulo. Então, as eleições do ABC, por exemplo, quando você tem vários, eu tenho candidatos do meu partido, em São Bernardo, em Santo André, em Diadema, enfim, aqui em Osasco, em Guarulhos, a prefeitura já é nossa, em Campinas. Ou seja, quando você ganha, ou quando você vai bem na prefeitura de São Paulo, você arrasta um pouco e, quem sabe, não tenha sido esse o destino, porque é o que normalmente agora, a eleição grande que tem no Brasil é a da capital de São Paulo. Seria uma candidatura de centro-esquerda? Assim, dentro o nosso universo ideológico é gelatinoso. É verdade. Né? É uma grande gelatina e tal. Mas dentro desse nosso universo gelatinoso ideológico, seria uma candidatura no campo da centro-esquerda? Eu reluto um pouco com essas denominações, porque, assim, quando a pessoa me fala... Eu fui governador durante 9 meses. E durante 9 meses, por exemplo, eu vendi, né, privatizei uma estatal pública que não se conseguia vender há muitos anos, não é? Que uma autarquia que era de energia elétrica, enfim. Quer dizer, eu fiz movimentos que não eram comuns a quem é de esquerda. Mas é claro que eu tenho uma sensação social de preservação que eu não acho correto, não acho que possa ser aceitável que a gente tenha tanta distorção, de tanta diferença entre a vida de quem tem muito mais com quem tem muito menos. Assim, eu não aceito, eu não consigo aceitar que as pessoas tenham que nascer com um grau de dificuldade e que elas não possam ter uma solução com o mínimo de apoio do Estado. Um exemplo simples assim é que quando eu entrei como governador, eu me lembro de procurar um detalhe lá, não sei por que cargas d'água, caiu um assunto lá sobre cadeira de roda. Aí tinha lá 18 mil pessoas esperando cadeira de roda para comprar no Estado. Eu digo, mas não é possível que o governo de São Paulo não consiga comprar uma cadeira de roda para as pessoas. Porque quando você olha apenas o número do contingenciamento, orçamento, enfim, o número é número. Se é necessidade de cadeira de roda ou se não é número. É questão de você equilibrar o orçamento. Mas, na minha visão, é o seguinte, bom, então tira de outro lugar, mas esse aqui tem que ter. Então eu digo, tem coisas que, na minha visão, você tem que ter uma sensibilidade social. Eu vejo agora, por exemplo, essa história toda está na Assembleia lá, a reforma da Previdência, por exemplo, um assunto polêmico, sim, tem boa defesa para um lado, tem boa para o outro, os servidores públicos e tal. Mas a sensação de que as pessoas, todo o serviço público não presta, que ninguém presta, que o serviço público nenhum vale a pena, que a educação não presta, a saúde não presta, a segurança não presta, ninguém presta. E eu pergunto a você, a todo mundo que está sempre em cada ambiente, eu falo assim, quem aqui estudou em escola pública? Eu sempre sou o primeiro a levantar a mão. Eu dependi da escola pública. Eu cheguei até aqui pela escola pública.
Então, não é verdade que nada preste. Tem coisa que é boa, tem coisa que não é boa, mas se eu disser que todo mundo não presta, que é servidor público, você vai jogando a pessoa para baixo, a pessoa vai achando que está para baixo, enfim. E aí, a mesma ideia do administrador, que está hoje aumentando, por exemplo, a contribuição previdenciária dos servidores, enfim, porque é necessário, precisamos enxugar, não sei o quê, ou que não dá reajuste, ou que dá 5% para os policiais, enfim, aprovou no começo do ano na Assembleia Legislativa um pacote que beneficiou 3 empresas de aviação civil no Brasil, a Gol, a TAM e a Azul, e reduziu em 50% o ICMS do combustível de aviação. Quanto representou isso? 450 milhões de reais a menos de arrecadação. Veja, eu compreendo, é uma ideia de incentivar a aviação, enfim. Mas a pergunta é a seguinte, a passagem de avião ficou uma barata? Não. As pessoas passaram a não pagar a bagagem? Não, ao contrário, começaram a pagar a bagagem. Mas, então por que foi aprovado isso? Porque é para incentivar a aviação, enfim. Mas do mesmo jeito que você incentiva essa aviação ou outras coisas, será que não é injusto você esticar a corda de um lado e não esticar do outro? Por que você tem que ter empresas brasileiras, como agora a gente anda pelo trânsito de São Paulo e vê todo dia esse negócio de transporte coletivo com relação à questão dos aplicativos, né? O Uber, enfim. E aí você vê que boa parte deles são carros alugados por empresas de locação de veículos, que compram os veículos com isenção de ICMS, com isenção de IPI, e aí emprestam, alugam para alguém que vai trabalhar 12, 14, 16 horas por dia para pagar a locação. Só que ele, na hora que ele está pagando isso, ele está pagando de volta com o ICMS, com o IPI, que ele teve isenção. Então a verdade é uma só, não dá para você ser liberal com as coisas dos pobres e estatal com as coisas que são das pessoas ricas. Então assim, não é justo com as pessoas. E aí eu acho que tem que ter o Estado a fazer o seu papel, exercer o seu papel, né? Deixa eu, ainda mais uma questão sobre prefeitura, porque na sua exposição mesmo, a Prefeitura de São Paulo, acho que muitas vezes o prefeito de São Paulo não sabe a importância de São Paulo. Se o sujeito for prefeito de São Paulo e reeleito prefeito de São Paulo, ficar 8 anos, ele entra na história. Ele é conhecido mundialmente pela importância da cidade de São Paulo, tal, né? E pelas potencialidades da cidade. Ela não é só um degrau para voos maiores, tal, porque ser prefeito de São Paulo já é uma grande coisa. Mas tem muita gente, eu tenho acompanhado as movimentações, eu vi algumas fotos, tal, do encontro seu com a Marta, ex-prefeita Marta, com o Fernando Haddad. A possibilidade de uma composição, vamos chamar de centro-esquerda, dentro que no Brasil se chama disso, para a eleição no primeiro turno. O PT disse que gostaria de ter uma chapa Haddad e Marta. A Marta está sem partido no momento, né? O que não sei se é provável. É possível fazer isso ou cada um vai correr na sua própria raia e o segundo turno... Eu acho mais provável que todo mundo corra com os seus candidatos, né? Porque o primeiro turno serve um pouco para isso, para você, cada um mostrar o seu jeito, enfim. Pode ser que um partido que não tenha uma representação mais forte possa até estar junto, enfim. Mas lembre-se, naquela eleição passada, quando eu fui entrevistado por você, e você falou, mas você ainda não é conhecido. Eu falei, claro, nesse momento eu preciso de tempo, de espaço de TV, de mídia pública, para poder ficar conhecido. Agora é um pouco diferente, eu já sou um pouco conhecido, né? Não muito, mas eu já sou um pouco conhecido. Tanto que quando você faz o teste com pesquisa, a pessoa até não sabe exatamente quem sou eu fisicamente, mas ele acaba votando em mim porque acha que eu, enfim, de algum jeito me destaquei lá na eleição passada. E na minha visão, a tendência é que nós tenhamos aqui, como quase em todo o estado de São Paulo, em todos os lugares, quatro grandes forças assim. Você vai ter alguém Bolsonaro e alguém PT. E você vai ter alguém Dória e alguém Márcio França. Isso nas grandes cidades vai ser mais ou menos isso. Ou seja, se pegar Sorocaba vai ser assim, Campinas vai ser assim, Piracicaba vai ser assim, Ribeirão Preto, nas 20, 30 maiores cidades. E naturalmente na capital também. Hoje a maior articulação partidária é do governo do estado, porque não só o Dória tem o governo na mão, mas o Bruno tem habilidade, enfim, e montou uma engenharia de vários
partidos. Então ele tem bastante partido. Temos nós, o PT ainda vai encontrar um nome. O nome mais forte, evidente, que sem ser o próprio Lula, que não pode ser candidato, seria o do Haddad, que não quer ser candidato. E aí você vai ter, digamos, alguém do Bolsonaro, né? Sei lá quem que ele... Porque agora o Bolsonaro também não tem um partido, então ainda vai ter que pensar num partido. E no meio disso, enfim, eu acho que basicamente é isso. Assim, E tem alguns nomes que são preparados, como é o caso do André Matarazzo, são pessoas densas, que conhecem bastante a cidade, mas não tem hoje, do ponto de vista numérico, em pesquisa. Mas isso com o tempo também pode mudar completamente, né? Mas eu diria que eu apostaria em 4 grandes tendências no caso da capital de São Paulo e nas grandes cidades. Ou seja, essa polarização que você falou, a nacional, Bolsonaro e PT, e a estadual, que você falou, Jânio e Adhemar, enfim, quer dizer, então assim, Dória, Márcio França, ou Dória, menos até Márcio França, mas assim, o que a população entendeu como anti-Dória por conta dos debates. Bem, nós ficaremos conversando, são 2 santistas, hein? Estamos aí... comemorando os 4-0. Então, mas eu agradeço muito a entrevista, a sua entrevista, Márcio. Primeira entrevista, quer dizer, uma enorme gentileza, mas muito obrigado mesmo. Eu acompanhei a sua gestão como governador de estado, eu acompanhava politicamente como deputado federal e quando foi 2 vezes prefeito de São Vicente, acompanho a política paulista diariamente. Então, agradeço essa troca de ideias e sempre que uma coisa, Márcio, que eu acho que é importante, é a gente qualificar o debate político, né? Claro. Sair da agressão, dos xingamentos e discutir política e políticas públicas, né? E olhar para o Brasil, ver o que nós podemos fazer para mudar esse país. E começando, mudando a cidade de São Paulo. Então, eu agradeço muito a tua gentileza. Eu te agradeço aqui a oportunidade. Lembrar que, assim, as coisas parecem definitivas, porque o instante parece que é esse jeito meio briguento. Mas as coisas vão passar, né? Já passaram em outros momentos e eu tenho certeza que São Paulo, por ser um pouco desse ambiente que é quase um extrato do Brasil, ele poderá dar esse exemplo de que o bom senso vai prevalecer. Valeu, muito obrigado, Obrigado, Márcio. viu? Prazer. Obrigado, então.